Oi, designers e criativos, tudo bem? Hoje eu não vim fazer embalagem, mas eu vim fazer capas de livros. Eu decidi escolher capas de livros de Stephen King. Eu refiz 4 capas, já vou mostrar aqui pra vocês quais são. E eu refiz elas porque eu acho que essas capas são um pouquinho antigas e elas estão precisando de uma repaginada. Lembrando que esse vídeo é fictício, nenhum trabalho que eu fiz aqui é pra de fato comercializar. Então eu fui pegando imagens de banco de imagem gratuito, as fontes dos sites também gratuitos, só pra gente dar uma brincada. Mas se fosse um trabalho real, teria um cuidado bem maior na hora dos recortes, na hora de escolher as imagens, porque seria para comercializar. Eu ainda não sou monetizada aqui no YouTube pelo tanto de horas de exibição e os inscritos, então se você puder me ajudar, a forma que você tem de retribuir o meu canal e o meu conteúdo é deixando o teu like, comentando aqui embaixo, engajando de fato com esse vídeo, manda pros teus amigos que gostam de livros, que são designers também e que se interessam por esse tipo de conteúdo. E não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo por aqui. Toda semana eu posto 2 vídeos novos. Vamos lá que eu vou começar. Bom, a primeira capa que eu vou fazer aqui junto com vocês é essa capinha de Rose Madder. Eu acho essa capa bonita, sim, porém a definição das imagens está um pouquinho estranha, um pouquinho baixa essa resolução. Parece estar, eu não sei como é que tá na capa de fato original. Esse quadro ali também eu acho que merece um trato um pouco melhor e um destaque um pouco maior também nas tipografias. Essa tipografia ali do Stephen King tá um pouco sumida, tá fina demais. E essa do Rose Madder também, eu quero pegar uma fonte cursiva um pouco diferente dessa atual. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como eu trabalhei nessa capa. Para essa capa, eu queria manter os mesmos elementos da capa atual, porque são elementos que estão na história. E eu não queria mudar isso, porque eu achava que são elementos interessantes. E o modo como essa capa ela tá disposta, essa atual, ela tá interessante. Só precisava fazer alguns ajustes nas imagens escolhidas ali e no fundo, que tá um pouco sem definição. Então eu peguei essa imagem ali de um banco de imagens gratuito mesmo, só pra gente brincar agora. Peguei essa moldura e eu queria colocar o touro, mas eu não queria colocar o touro vivo, eu queria colocar uma ossada. Então eu achei uma imagem ali no Adobe Stock de uma ossada e eu vou fazer o recorte ali para vocês. Outra observação muito importante que me fez mudar um pouco a disposição do touro é que na capa atual ele está de lado, só que a capa ela é vertical. Então eu queria colocar de frente, que eu achava que acompanhava mais com a disposição dessa capa, a imagem assim de frente. Achei que ficou bem interessante, eu fiz o recorte ali não muito preciso, mas só pra gente brincar mesmo, pra encaixar depois essa imagem dentro dessa moldura. Então eu acabei ali o meu recorte, fui ajeitando a imagem ali, só coloquei o chifre pelo lado de fora, como tá na capa atual, e fui fazendo essa sombra ali pra dar uma dramaticidade pra imagem. Também ajustei isso, ajustei a imagem do touro, que estava muito clara em relação ao restante da imagem, e também fui ajustando a parte da sombra depois que encaixei ela ali dentro da minha capa, da minha moldura. Depois eu fui fazendo alguns ajustes na imagem da moldura também. Peguei a logo da Suma ali atual, que eu queria encaixar ali dentro, porque nas capas ali mais antigas era a logo da Suma antiga também, que são as capas que não foram refeitas, né? Ali eu fui procurando uma textura de parede que fosse bem semelhante com a textura que tem na capa atual, mas que tivesse uma definição um pouquinho melhor. Eu nunca peguei o livro físico na mão para saber se a capa atual ela também tem essa falta de definição, mas eu creio que sim. Então eu procurei uma imagem um pouquinho melhor. Eu não quis manter aquele amarelo, achei que esse preto ali combinou muito melhor, porque ele contrasta com a parte ali da moldura, né? A moldura ela fica com um contraste muito melhor ali. Se fosse amarelo com amarelo, talvez a moldura não iria contrastar tanto. Então ali eu selecionei uma imagem pro fundo também, para dar essa profundidade pro quadro, porque se eu deixasse só a imagem ia aparecer só um quadro e a ossada ali do touro na parede. Então eu quis fazer de uma forma diferente e eu achei que funcionou super bem desse jeito ali. Eu queria uma fonte cursiva, porém que não fosse tão difícil a leitura. Eu encontrei essa daí e ficou muito bacana ela. Eu achei que combinou muito com a que já tem atualmente, mas um pouquinho mais moderna.
já que era essa a intenção. Eu tentei manter a parte do meio rosa, meio vermelho ali da capa atual, mas não gostei, achei que não combinou muito bem com a cor da moldura. Então eu vim com esse laranja ali que eu achei que ficou mais legal com essa moldura dourada. Queria tirar um pouco da textura dessa parede, achava que estava muito forte, brigando um pouco com as informações da moldura. Então eu alterei essa textura ali do fundo também. Achei que ficou muito bom. Acrescentei um ruído também para dar uma texturinha. E aí mudei a disposição ali da logo da Suma, que eu achei que ficou bem legal. A parte da tipografia ali do Stephen King, eu queria pegar outra que não tivesse serifa para não brigar com essa parte ali manuscrita. Então eu encontrei uma tipografia ali que eu achei que ficou bem legal também. Combinou bem com a outra tipografia e não brigou tanto com o restante das informações. Eu achei essa disposição da logo da Suma interessante, então resolvi mantê-la ali. Fui fazendo alguns ajustes na cor da minha imagem e o resultado final foi este. E esse foi o resultado da capa de Rose Madder, com os mesmos elementos da capa atual. Eu fui trabalhando, escolhendo outras imagens, e eu achei essa capa uma das melhores também. Acredito que se aplicasse um verniz localizado ali na parte do touro e na parte das tipografias, ficaria muito legal e bem bonita também. A segunda capa que eu vou refazer aqui com vocês é essa da Autoestrada. O que eu não gosto nela atualmente é a disposição das tipografias ali, da parte do Stephen King, do Autoestrada, uma virada para cima, outra para baixo. Acho que isso não tá muito legal. A parte das margens também, falta um pouquinho de respeito de margens. E também esse efeito de sangue, eu acho que é ali na parte do título, atrapalha um pouco a leitura. Então eu vou refazer essas partes ali também. Vou centralizar essa parte da estrada e trocar a sombra por uma silhueta. E ali na parte do comentário ali do Stephen King também precisa dar uma destacada um pouco maior, porque não tá tendo muito contraste. Bom, a primeira coisa que eu quis fazer foi pegar uma imagem de uma autoestrada que fosse um pouco mais interessante e que também encontrasse bem certinho centralizado, que eu acho que dá aquela sensação de continuidade de uma estrada longa mesmo, uma grande reta. Então eu achei essa imagem ali, eu não tinha gostado muito desses detalhes ali da imagem. Eu fui corrigindo com essa ferramenta mesmo, não me atentei muito aos detalhes, ficou meio embaçado ali, mas como era só uma brincadeira, não era uma capa de verdade mesmo para comercializar, eu deixei assim dessa forma. Ali eu fui acrescentando um gradiente e uns tons de luminosidade para dar um tom mais de dramaticidade para essa minha imagem. E eu queria, para a imagem do homem, que é o personagem principal, não colocar a sombra dele, e sim uma silhueta. Então eu fui procurando uma imagem de uma silhueta de um homem que tivesse de costas justamente na direção da estrada. Eu achei essa imagem ali muito interessante. Aí eu fui fazer o recorte e tive que dar vários acabamentos ali depois nessa imagem, porque era uma imagem que tinha uma luz vindo de frente e eu precisava corrigir isso aí para depois encaixar melhor ali e ambientar melhor na minha capa. Então deu um pouquinho de trabalho nesse momento, na parte do recorte ali, corrigir essa imagem, mas depois o resultado ficou muito bacana. Acabei recortando ali umas partes que depois não precisava ter recortado, que nem ia aparecer, porque eu quis aproximar ele mais na imagem. Depois vocês vão ver ali. Eu fui fazendo recorte, refinei bem essa parte ali que estava bem clara, para ser mais fácil depois de corrigir. Ali eu botei em preto e branco, que eu queria mais escuro mesmo, que não pegasse aquele tom de azulado, e fui corrigindo com o próprio pincel essas partes ali que estavam brancas ali por causa da luz. E eu achei que rolou bem, ele ambientou bem, ficou bem ambientado na imagem. Então ali eu já posicionei ele ali no espaço onde eu queria e escureci um pouquinho a parte da estrada que estava clara demais. Eu acho que não tinha tanta luz assim para ficar claro dessa forma. Eu gostei dessa forma que ficou, acredito que com os mesmos elementos da capa original a gente consegue montar uma coisa bem interessante. Eu peguei a estrada e peguei a silhueta do homem ali. Depois eu fui tentando fazer umas coisas diferentes em volta da imagem, mas não gostei muito. Então eu decidi já ir para a parte da tipografia ali, das fontes. Eu queria escolher uma fonte pro nome do autor que não tivesse serifa. A maioria das fontes das capas ali do Stephen King são serifadas, mas para essa da Autoestrada eu não queria que tivesse serifa. Então eu peguei essa fonte ali
e depois eu fui fazendo alguns ajustes. Como tinha o A, que eu acho que é um prefixo o nome, ficou bem difícil posicionar esse texto, porque ficava muito longo e a capa é vertical, né? Então eu fui quebrando, mas daí eu já achei que perdi um pouco o sentido do título, já que o título é todo junto. Então eu já pulei ali pra cima, escrevendo como Richard Bachman, porque eu não tava sabendo o que encaixar ali no momento do título. Então eu fui ali pra cima ajustar essa parte ali primeiro. E depois eu fui escrevendo a parte do adendo ali que o Stephen King fez, né? Da história ali. Depois eu vou escrever e vocês vão ver o que eu tô falando. Primeiro eu fui fazendo essa parte pra depois posicionar a parte do título, porque eu tava com muita dificuldade de encaixar o título. Então ali eu montei a frase já. E quando eu fui acrescentar esse filtro, eu gostei muito da coloração que ficou. Achei que ficou meio sangrento, meio sombrio. E era justamente o que eu queria. Então, eu achei que condiz muito com a história ali do livro. Então, eu deixei desta forma, achei que ficou bem interessante. Depois, eu fui mexendo ali no texto e eu tive a ideia de colocar o A um pouco menorzinho ali na frente. Achei que ficou bem legal. Ali eu fiz um traço, mas depois eu vou remover esse traço, que eu achei que não ficou tão interessante, pesou um pouco a minha imagem. E o logotipo da Suma, eu posicionei em outro lugar, achei que ficou melhor. Fui fazendo os ajustes de cor, de curvas. E acrescentei também um ruído ali pro meu título. E esse é o resultado da capa de autoestrada. Ficou bem diferente da capa atual e acho que valorizou bem a estrada também ali, que faltava um pouquinho de valorização. E essa estrada indo pra direção do centro ali, com o homem no centro, ficou muito legal, condiz muito com a história e também fica legal essa disposição pelo fato de ser uma imagem vertical. A próxima capa que eu resolvi refazer é essa de O Cemitério. Eu acho essa tipografia do título antiga já. Eu quis trabalhar melhor nessa parte da tipografia e também o destaque ali não parece muito um gato. Eu confesso que a primeira vez que eu peguei esse livro na mão, eu não percebi o gato ali na imagem. Acho que é uma figura bem importante para a história. Então vamos refazer, vamos dar um destaque maior para essa parte ali do cemitério também e arrumar essa parte do nome do Stephen King ali também, que tá com uma tipografia muito fina. Porém, o contraste eu achei que tá bem legal nessa imagem e a definição também tá bem bacana. Vamos só refazer essas partes ali que eu acho que estão merecendo dar uma repaginada para ficar um pouquinho mais atual também, levando em conta a época que essa capa deve ter sido desenvolvida. Eu não sei ao certo, mas ela deve ser antiga, então ela precisa passar por uma repaginada, eu acredito, e essa história é uma das mais famosas do Stephen King, então ela merece uma capa nova. Agora a gente vai para uma capa que foi uma das mais difíceis de fazer, que foi essa do cemitério. Eu fui pesquisando no Google algumas referências e eu encontrei o pôster do filme ou série do Pet Sematary, que eu achei muito interessante, que foi deixar o gato bem grandão ali na frente. E eu me inspirei nessa parte ali na capa atual. E eu achei que ficou bem legal a disposição do gato dessa forma ali. Eu peguei essa imagem, porém o olho dele não tava tão demoníaco assim, tão macabro. Então eu fui ali redesenhando por cima, pintando mesmo e fazendo esse acabamento. Não ficou, nossa, que natural, porque eu não fui com muito tempo ali desenvolver. Mas já deu uma maquiada bem boa, já deu pra enganar um pouco e parecer que era a imagem assim mesmo. Então eu deixei como uma camada a mais para depois, caso eu quisesse alterar a cor, eu conseguisse alterar posteriormente. Então eu só pintei ali de uma forma que eu achava que tava legal, que aproximava mais de um olhar mais simbólico. E eu gostei muito assim. Depois eu fui fazendo alguns ajustes de cor para essa minha imagem, porque o gato tava um pouquinho apagado, eu queria um pouco mais de contraste, um pouco mais de textura para a imagem. Depois eu fui montando a parte do cemitério, porque eu não achei uma imagem de cemitério que fosse da forma que me agradava. Então eu tive que montar parte por parte, depois eu vou mostrar ali para vocês. Eu só acrescentei na parte de cima ali uma floresta com meio que um nevoeiro, porque eu não queria deixar o fundo com aquele branco, totalmente branco chapado. Então eu achei que dessa forma ali funcionou bem legal. E foi trazer esses elementos da floresta. Ali eu fui fazendo alguns testes de disposição, gostei, achei que ia funcionar. E daí vim com o recorte. Não ficou 100% recorte também, mas se fosse para alguma imagem mais
comercial, né? Teria que ter ajustado esse recorte ali também. Ali eu fui ajustando, mudei um pouquinho a disposição das cruzes ali para não ficar tão igual, né? Uma da outra e não parecer que foi uma repetição. Aí eu resolvi acrescentar essa textura para dar um acabamento para as cruzes. Não sei se isso está certo, mas enfim, para dar um acabamento ali para essa imagem e dar uma continuidade, né? O que era de cima e embaixo. Ali eu corrigi um pouquinho a parte do gato, porque estava um pouco apagado demais. E eu não queria que fosse tão apagado assim. Depois eu fui fazendo correções na parte da imagem para ficar um pouco mais a silhueta, não aparecer tantos detalhes da imagem assim. E eu também não queria deixar totalmente preto, então fui fazendo alguns ajustes de cor e eu cheguei nesse resultado ali da parte da imagem. Depois eu fui buscar uma tipografia. Eu queria uma tipografia que ela tivesse serifa para dar essa coisa mais misteriosa mesmo, mais antiga, bem Stephen King de ser, né? Então, eu queria uma tipografia que tivesse a serifa, porque eu achava que ela é importante pro peso ali do título. Então, eu escrevi o título ali embaixo, e depois eu vou vir com a parte de Stephen King por cima ali, porque eu achei que ficou melhor disposta. Algumas vezes eu inverto essa ordem ali durante as capas que eu tô fazendo, mas vai muito da imagem, né? De como a imagem tá disposta ali. A gente sabe que muitas vezes o nome do autor ele é até mais importante do que o título do livro. Então eu deixei bem grande ali o King, que é algo que a Suma faz bastante nas capas, né? Que é deixar o King bem grande e o Steve um pouco menor. Então eu me inspirei nas capas atuais já para fazer isso. Eu achei que ficou bem bonito ali para parte de cima ali, o contraste do branco com o vermelho, e daí eu deixei o Steven com esse cinza ali puxado pro tom do gato. Achei que ficou bem legal. Depois eu não tava me decidindo muito a respeito da cor do título ali do livro, então eu vou trocar algumas vezes, mas depois eu decidi que eu ia deixar no branco mesmo, que ficou bem mais legal, contrastou bem melhor com a imagem ali de baixo, que é o cemitério em si. Então eu fui fazendo últimos ajustes, depois resolvi deixar o olho do gato vermelho para combinar bem com a parte ali da tipografia que estava vermelha também, e ficou este o resultado. Este foi o resultado da capa de O Cemitério. Eu acredito que deu um up nela muito grande. Ela tava um pouquinho apagada, eu acho que deu um destaque bem legal pra parte do gato, pra parte do cemitério ali. Contrastou muito bem também com as tipografias. E essa foi uma das minhas favoritas que eu desenvolvi. Eu acho que foi a que ficou mais diferente da capa atual. E eu acredito que a Suma devia me contratar só por esta capa. Brincadeira, Suma, mas se você quiser, estou disponível para vocês. A próxima capa que eu vou refazer, que é a última capa aqui nesse vídeo, é a Tripulação de Esqueletos. Eu acho essa capa bem estranha também, não gosto muito dela. Eu acho que o que desmerece um pouco a capa, talvez, é os elementos ali da imagem que estão um pouco pequenos. Dá pra dar uma crescida ali, uma ambientada melhor entre as tipografias e os elementos dessa imagem. Essa capa aqui foi inspirada no conto O Nevoeiro, então a gente vai retrabalhar ela, dar um destaque maior para esse ponto ali do nevoeiro para parecer bem esta névoa. Eu acredito que essa capa, trabalhando com os mesmos elementos que ela já tem, dá para fazer algo melhor. De todas as capas, eu acho que essa capa da Tripulação de Esqueletos foi a que eu menos gostei do resultado. Porém, já tá um pouquinho melhor do que a capa atual, com certeza. Eu queria uma imagem de um trapiche e de um mar, igual tá na capa atual ali. Porém, eu queria procurar uma imagem que tivesse uma montanha junto também. Porque esse livro aqui, ele é um livro de contos. E ele teve um conto que ficou muito famoso, que depois teve uma adaptação, que é O Nevoeiro, que provavelmente inspirou... provavelmente não, inspirou essa capa ali da Suma, que mostra esse ambiente ali mais sombrio, mais nebuloso. E eu queria montar isso na minha capa também, porque eu acho que são elementos muito importantes para o desenvolvimento. Eu queria manter essa parte da montanha ali, porque no filme, se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti, tinham essas montanhas, então eu queria colocar essas montanhas também. Depois, como a imagem não tinha nevoeiro, eu tive que acrescentar
manualmente, então fui desenvolvendo essa parte ali do nevoeiro aos poucos, fui construindo, porque eu não queria que ficasse muito artificial. Óbvio que um pouco ficou, se eu tivesse ficado mais tempo trabalhando ali, talvez o resultado teria saído um pouco melhor, mas como eu não tava com muito tempo e também era uma imagem só para brincar, eu deixei dessa forma, achei que deu boa, passou bem na imagem ali. Fui ajustando essa parte do nevoeiro, porque algumas imagens eu peguei uma nuvem de fato, não era uma névoa em si. Então fui ajustando isso e fui trazendo uns pontos assim de luz para a imagem, para parecer que o nevoeiro também estava mais próximo da imagem do trapiche ali, né, no início dele. E fui acrescentando um pouco de contraste, porque estava um pouco sem contraste também. Depois fui fazendo os ajustes de cor. Eu sempre gosto de fazer esse ajuste, eu acho que acrescenta uma finalização bem melhor para minha imagem. E essa madeira ali do trapiche, ela tava bem escura, então eu fui com um pincel ali mesmo, botando uma névoa por cima para não ficar tão gritante assim com o fundo, que eu não queria que ficasse tão forte. Depois eu fui buscar uma tipografia. Na parte da tipografia, eu acho que foi onde eu errei mais depois no resultado. Eu não gostei muito do resultado, mas eu fui tentando pegar uma tipografia que tivesse serifa e não gostei muito, daí depois eu vou substituir ela. Porém, olhando assim agora, com a imagem acelerada, eu acho que não estava tão ruim assim. Eu devia ter insistido um pouco nessa tipografia, mas tudo bem. Ali eu fui fazendo um contraste, que eu achei que ficou muito bonito esse contraste, porque eu queria começar com um começo ali bem claro e escurecendo a minha imagem. Então eu achei que assim ficou bem interessante, deu um contraste bem legal. Ali eu fui fazendo os testes ali com o nome, eu não sabia se eu queria colocar o título em cima ou embaixo, então fui testando e depois eu mantive o título em cima. Acho que foi, agora eu não lembro mais. Eu fui corrigindo ali a parte do tripulação de esqueletos, eu tive que encaixar dessa forma, porque não tava rolando muito bem deixar tudo numa linha só, por causa justamente daquilo que eu falei para vocês, da imagem ser bem vertical, né? E o texto muito horizontal. Então eu encaixei dessa forma ali, o título, diminuí um pouco a parte do tripulação, e o Stephen King eu deixei do lado mesmo. Depois eu curvei esse texto, deixei ele um pouco de lado. A capa da tripulação de esqueletos foi uma das que eu fiz que eu menos gostei, porém ainda acredito que deu uma valorizada legal de como ela tava, principalmente na parte das tipografias e um destaque maior ali pro nevoeiro em si, pra névoa, que faz parte do principal conto desse livro. Então acredito que ficou bem legal, bem ambientado também. Eu gostei do resultado, mas foi o que eu menos gostei, como eu falei aqui pra vocês. E aí, gente, gostaram do resultado? Contem aqui pra mim nos comentários se você acha que melhorou, que piorou, o que poderia ser feito pra melhorar, que eu vou adorar ver a opinião de vocês aqui embaixo. E se alguma capa merece o seu like, não esquece de deixar ele aqui nesse vídeo, que vai me ajudar muito e vai ajudar muito o meu canal. Um beijo e até a próxima!